single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Ei galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia do canal Redação Inteligente. Estou aqui hoje para a gente comentar sobre o tema do Enem. Então, dado manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, o que eu posso falar sobre isso? Primeira coisa, esse tema não tem relação direta com fake news, ok? Já vi muitas postagens, inclusive postagens aí de professores, né, falando, aceitei o tema da redação que é fake news. Fake news não é fake news. Então, o tema tem a ver com manipulação, ok? Manipulação de informação, criptografia, manipulação de dados. Eu vou trazer algumas temáticas que a gente poderia ter colocado, né? Ou colocar, de repente você o fez e aí nota 1000 para você, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu notei aqui que o tema fala sobre manipulação de dados. Esse é uma parte concreta, né? É um dado do tema que precisa estar presente no seu texto, ok? Depois, uma outra coisa que ela diz, que o tema diz respeito, é a respeito do comportamento do usuário. Isso significa que o comportamento do usuário pode ser modificado mediante a manipulação de dados que essa criptografia, de certa forma, vai exercer sobre ele, né? Então, nesse sentido, olha só, a respeito de criptografia, eu mencionei aqui um filme super show de bola, história real, que se chama O Jogo da Imitação, que fala sobre o processo de criptografar que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, né? Que eles faziam a manipulação do que saía lá dos países da Polônia, né? Até em outros países da Europa, em questão de como que o Hitler faria para poder dominar os outros países. E aí uma série de matemáticos se envolveram no projeto na Inglaterra e resolveram tentar fazer essa criptografia, né? A máquina se chamava Enigma, né? Tem até o filme, como eu disse, O Jogo da Imitação, sensacional. E eles trabalharam nesse processo para verificar o que poderia ser feito, como que poderia, de certa forma, interceptar essas mensagens que seriam mandadas pelos nazistas, né? Onde eles estariam atacando, etc e tal. Então, em relação à criptografia, eu tenho esse dado, esse filme, tá? Eu também trouxe para vocês a questão das fake news, ela acaba sendo uma consequência dessa manipulação de dados. Então, se de repente você utilizou argumentos argumentos, um de causa e outro de consequência, as fake news poderiam ser retratadas como consequência. Por quê? Se eu tenho estou lá no meu Facebook e eu digito muita questão sobre Haddad ou sobre Bolsonaro, observe que todas as informações que forem aparecendo para mim posteriormente vai ter relação com essa temática, ou no YouTube mesmo, né? Se você é fã de determinado candidato, observe que todos os vídeos que você vir depois serão relacionados a esse candidato, né? Então aí acabam entrando as fake news, né? Dezenas, centenas de vídeos e informações sobre determinada pessoa, né? Sobre determinado comportamento, sobre determinada ideologia, e aí cabe a nós filtrarmos isso de uma maneira que vai exigir uma outra coisa, que é a questão do senso crítico. E aí entram nas questões sociais, né? O desenvolvimento do senso crítico, a educação precisa estar presente nesse contexto para que nós tenhamos aí um bom desenvolvimento dessa perspectiva, né? E listei também quanto à manipulação do usuário, eu listei aqui um livro que se chama O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, né? Para quem aí já estudou sobre Maquiavel, já deve ter visto a respeito desse livro. Ele fala a respeito desse comportamento do usuário que pode ser modificado, transformado à medida que essa criptografia insere aí nesse contexto cibernético do meu particular uma série de informações que podem mudar o meu ponto de vista.
né? E aí, se eu não tenho um senso crítico apurado, logo o meu ponto de vista será interceptado ou será modificado mediante a quantidade e qualidade das informações que eu recebo, ok? Anotei aqui também mais 3 filmes, né? A Montanha dos Sete Abutres, Um Rosto na Multidão e Rede de Intrigas, que poderiam ser citados. E sobre um fato, eu anotei a questão da eleição de Trump, né? E o dono do Facebook, lá o Mark Zuckerberg, que foi processado, inclusive, por várias pessoas, vários advogados nos Estados Unidos, acusado de exercer influência sobre muitos usuários, de forma que Trump acabou ganhando as eleições. Segundo alguns vídeos que eu estive vendo, né, os advogados acusavam-no de terem manipulado informações para que isso acabasse sendo, de certa forma, proveitosa para o candidato que venceu. Né? E aí entram as fake news, isso entra num fato real, né? Então, olha quantas informações eu poderia ter dito a respeito da temática, beleza? Então, pensa que as fake news acabam sendo uma consequência dessa manipulação, desse jogo de inverdades, né? Que acabam acontecendo se eu não tenho senso crítico apurado, logo eu vou ser, de certa forma, atingida por uma manipulação de dados, né? E isso vai acabar mudando ou não a minha perspectiva sobre determinado fato, pessoa, ideologia, etc e tal. Beleza? Espero ter compartilhado um vídeo legal com vocês. E se você gostou, curte aí, entra na nossa página, acesse nosso canal, se inscreva e faça com que nós possamos cada vez mais te ajudar, né? E se você gostou, se você gostaria que a sua redação fosse corrigida por nós, é só nos enviar, entrar no site redaçãointeligente.com.br, escolher seu plano avulso, que a gente corrige para você e te dá aquele feedback, ok? Um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau.